Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Jardim particular. Oh, jardim particular. Aleluia, Senhor. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo, tu és essencial pra sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés.
fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que o desejo. Tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Manancial, única fonte de vida tu és. Diga: eu tenho sede. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Manancial, única fonte de vida tu és. Manancial, única fonte de vida tu és. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Declare isso com todo o seu coração. Diga: existe um rio. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde
sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia, Ele é a fonte, Ele é o rio que nos traz vida. Bom dia, família amada, que a graça e a paz de Cristo preenche o teu coração. Bom estarmos juntos aqui nessa manhã de domingo para nos reunirmos nessa plataforma virtual, mas nos reunirmos em verdade, em coração, com o coração cheio de amor, de alegria, de fé, de esperança, e Cristo assenhorado, Cristo sendo o rei do nosso coração, da nossa comunhão aqui nesse momento. Bom demais estarmos juntos. Cumprimento seu irmão aí no chat. E em breve, querendo o bom Deus, estaremos juntos presencialmente. A data foi marcada. Quero te dar essa boa notícia. No próximo domingo, dia 25 de abril, nós vamos fazer o culto transmitido ao vivo a partir da tenda, querendo o bom Deus. E no domingo, daqui a 15 dias, no dia 2 de maio, então nós faremos o culto presencial, querendo Deus, respeitando todas as regras, com 25% da capacidade, com todos os protocolos direitinho, mas estaremos juntos aqui inaugurando. Nós queríamos inaugurar a tenda com a capacidade plena, não é verdade? Mas vamos inaugurar com 25% da capacidade e vai ser uma bênção também. Quando a gente fala assim, tenda, pastor, como é assim? Uma tendinha, como chama? Um todo. É um todo. Se botar um todo aí na igreja, a gente vai ficar embaixo do todo, tomando um ventinho, uma chuvinha, se bater. Não, não é um todo, gente. Vocês vão vir aqui e vão ver que é uma estrutura de tenda, mas bem aconchegante, bem legal. É um auditório bem bacana, vocês vão gostar muito, tá bom? E nós estamos com muito carinho preparando tudo e vamos abrir as inscrições para o retorno do culto presencial no domingo que vem, tá bom? Assim que acabar o culto do domingo que vem, vamos abrir as inscrições para o culto presencial do dia 2 de maio. Que, se eu não me engano, é 1 ou 2 de maio que é dia do trabalhador? 2 de maio, né? Dia 1º de maio é trabalhador, né? Então, a gente vai estar aqui já trabalhando no domingo. Tá bom? Então, vamos esperar vocês aqui, vai ser um tempo muito bom. E o seu grupo de comunhão está de coração aberto para você. Participa do grupo de comunhão, interage com o grupo de comunhão, comunga com seus irmãos, partilha a vida com eles. Aqui está um telefone para você se encaixar num grupo que vai ser uma bênção para a sua vida. E você aqui no chat, celebre a vida do líder do seu grupo, diga, quero louvar a Deus por fulano que tem liderado o meu grupo,
servido o meu grupo, anime o seu líder, ore por ele, ajude ele, porque ele tem sido uma ferramenta de Deus para abençoar a sua vida. Você que quer se batizar, nós estamos preparando pessoas para o batismo. Já tem uma turma preparada, só aguardando marcarmos a data. Está chegando o batistério, já até mandei no grupo da igreja do WhatsApp, mandei o vídeo na quinta-feira, para vocês verem lá o nosso batistério como é que é, com água aquecida. Eu até brinquei que é um batismo Nutella agora, ó. Até a aguinha é aquecida agora. Não tem mais batismo raiz, na água fria, né? Rio, né? Não, agora é batismo na aguinha quente. Então, vai ser brincadeira, vai ser uma grande bênção e você vai poder estar conosco vivendo essa experiência tremenda do batismo. Entre em contato conosco, vamos discipular você para viver essa experiência única e essencial. Quem crer, expressar, confirmar a sua fé no batismo, quem crer e for batizado, será salvo. O batismo ele é essencial como expressão daquilo que você já está vivendo em Cristo, uma nova vida em nome de Jesus. Amém? Você conhece a programação da gente aqui? Domingo esse culto 10 horas, domingo o segundo culto daqui a pouco, mais tarde 18 horas, quarta-feira 19h30 e segunda-feira aqui nesse canal tem um discipulado bíblico às 20 horas, um estudo bíblico ao vivo, interativo, uma bênção para a sua vida. Eu quero louvar a Deus por todos que têm abençoado o mercado solidário, que têm contribuído com o mercado solidário. Nós precisamos de você. Manda a sua doação em alimento, em material de higiene, em material de limpeza. Entre em contato conosco pelo WhatsApp que você já conhece, que aparece o tempo todo aqui no vídeo, que está na descrição aqui do vídeo, e fala: eu quero doar material de higiene, material de limpeza, material e alimento não perecível. A gente vai combinar para receber a sua doação com muita alegria e vai abençoar vidas que estão precisando. E você pode também contribuir com uma oferta específica para esse fim. E, por favor, sinaliza no WhatsApp: eu mandei uma oferta específica para esse fim, só para ajudar a gente a organizar tudo, tá bom? E nós estamos, gente, avançando na obra com muito carinho, com muito amor, com muito esforço, ajustando domingo agora, domingo dia 25, na verdade, a gente vai ter, hoje, na verdade, nós vamos ter passacabos de som, né? Então, estamos preparando tudo para receber vocês com muito carinho, mantendo o que temos, avançando em coisas novas, fomentando os ministérios, levando à tua casa, à sua vida, a palavra de Deus, e você nos ajuda a fazer essa boa obra, ofertando, dizimando, contribuindo, abençoando a obra com aquilo que Deus te confiou, como um bom dispenseiro, como quem tem consciência de que Deus colocou recursos nas suas mãos para serem bem administrados, e a boa gestão do recurso passa pela generosidade, com a igreja, com a sua comunidade de fé, que você está vendo a igreja se esforçando, a igreja mantendo a obra nesse tempo difícil, a igreja mantendo uma estrutura, mesmo estando sem público presencial, avançando, montando tenda, fazendo transmissão, comprando batistério. Então você está vendo a igreja se movendo em tudo isso. Chega junto, faz a sua parte, seja um bom dispenseiro do que Deus confiou nas suas mãos, não só para a igreja, como para a sua família, para o pobre, o carente que cruza o seu caminho. Seja um bom dispenseiro de Deus, e Ele vai continuar colocando recursos em suas mãos. Essa é a lei bíblica. Deus coloca recursos nas mãos daqueles que são bons dispenseiros desses recursos. E essa igreja também aqui é obra de Deus na terra, é bênção na terra. E você pode continuar nos ajudando a ser uma bênção, a ser uma bênção cada vez maior, ofertando, dizimando, mandando a sua bênção para essa bênção que é essa obra. Inclusive é assim que Paulo chama a oferta lá em 2 Coríntios capítulo 8, ele fala assim: preparem no primeiro dia da semana a sua oferta como uma bênção, como uma expressão de bênção, e não como uma expressão de avareza, porque às vezes a gente doa tão pouco que a nossa doação é uma expressão de avareza. Então, que a sua doação seja uma expressão de bênção. Pastor, então, quer dizer que a oferta pequena é avareza? Não, porque o pouco e o muito são relativos, não é verdade? Para algumas pessoas, R$10 pode ser muito para o que ela está vivendo. Para outras,
é insignificante. Para algumas pessoas, R$ 100 é muito, para outras é insignificante. Para algumas pessoas, R$ 1.000 é muito, para outras é insignificante. Então, pouco e muito depende da sua realidade. E faça com generosidade, honre o teu Deus. Por exemplo, eu estou honrando o Senhor, eu estou honrando a obra, eu estou honrando os meus irmãos, eu estou honrando o reino de Deus. É isso que tem que estar no teu coração, amém? Você tem a chance agora de escolher a Caixa Econômica, o PicPay, o PagSeguro e mandar a sua bênção e que o Pai te abençoe muito em nome de Jesus. A gente vai cantar uma canção e eu já volto com a palavra fundamental. A palavra de hoje é daquelas palavras que é fundamento para a nossa vida. Pega o link, compartilha com todo mundo que você conhece, com amigos, com família, porque vai ser todo mundo. Hoje, até pessoa que não simpatiza com o Evangelho, pessoa que simpatiza, mas ainda não está firmado, o que não simpatiza, todo mundo hoje vai pelo menos ser edificado. No mínimo vai ser iluminado na mente e no coração dele, a partir daquilo que nós vamos, pela graça de Deus, colocar na mesa aqui, tá bom? Então, em nome de Jesus, pega esse link aí, seja um evangelista agora, espalha esse link, tenha vergonha não. Lembre do que Jesus falou: quem se envergonhar de mim, das minhas palavras, eu me envergonharei dele. Não se envergonhe. Paulo disse: eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Como me envergonhar daquilo que salva, que transforma, que liberta o homem? De forma alguma. Então pega o link, espalha, deixa o like, continua comentando no site, interagindo com seus irmãos. Estamos juntos. Vamos ofertar com alegria, com generosidade e voltamos já com uma palavra especial para abençoar a sua vida. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Ao único Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu
consagramos todo nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Aleluia, glória a Deus. Maravilha. Pai, eu te louvo, porque tudo que é nosso é teu antes, e se está conosco é porque o Senhor permitiu. Obrigado pela oportunidade que nós temos de te servir com nossas vidas, com nosso coração e com os recursos que estão em nossas mãos. Peço a tua bênção para cada casa, cada família, cada empresa aqui representada e para a tua obra, que ela continue avançando para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu vos convido a abrir vossas Bíblias na epístola do autor desconhecido aos Hebreus, Novo Testamento, no capítulo de número 11. Hebreus 11. A partir do versículo, vamos ler primeiro só o versículo 1, depois eu vou ler com você outros versículos desse mesmo capítulo, que é um capítulo que nos fala muito sobre fé. O versículo 1, muito famoso, diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Pai, eu te peço em nome de Jesus, fale com a tua igreja agora, ministra, Senhor, aos corações uma palavra que os transforme para sempre. É que eu te peço com ousadia e com humildade, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, estamos aqui diante de um tema essencial: fé, fundamento. Fundamento sobre o qual Deus constrói tudo em nossas vidas. Como esse mesmo capítulo vai nos dizer no versículo 6, sem fé é impossível um relacionamento com Deus. Tudo é construído por meio da fé. Fé é a base na qual Deus vai colocar os seus projetos em nossas vidas. Qualquer bom construtor, ele avalia os fundamentos antes de construir, ele lança os fundamentos antes de construir. Se a construção é grande, então ele lança grandes fundamentos. Se é uma construção menor, o fundamento pode ser menor. Um bom construtor não sobrecarrega um fundamento, porque isso é um perigo. A construção cai sem fundamento. Lembre da parábola da casa na areia e da casa na rocha, uma casa com fundamento sólido e uma casa sem fundamento. Então Deus, como bom construtor, não sobrecarrega fundamento. Nós é que sobrecarregamos fundamentos. Somos nós que construímos coisas que a nossa fé não suporta. Deus não faz isso, Ele é responsável, Ele constrói na medida da nossa fé. Mas também um bom construtor não desperdiça fundamento. Se ele vê um fundamento grande, ele sabe que houve um grande investimento para um fundamento daquele ali, ele não vai desperdiçar. Ninguém vai fazer o fundamento de um prédio, que é um fundamentão caro, trabalhoso, e vai construir uma casa só térreo, ou uma casa de 2 andares. Não, um fundamento de um prédio é para construir uma coisa grande. E toda vez que Jesus encontrou um fundamento grande, ele construiu algo grande. É impressionante isso. Ele nunca sobrecarregava, mas também não desperdiçava fundamento. Eu gosto muito de exemplificar isso com os 2 episódios
que me marcam muito, que são de dois estrangeiros que encontram Jesus, a mulher cananeia, a samaritana do poço de Jacó, a cananeia, né? E o centurião. Ambos tiveram os seus entes queridos, um servo, outro uma filha, curados à distância. Jesus deu uma palavra de onde estava e o milagre chegou na casa dele, sem Cristo ter que ir presencialmente, fisicamente ali. E eu comparo essas histórias com a de Jairo, que ficou ali sofrendo até Jesus finalmente chegar na sua casa, sofreu, teve que esperar aquela interrupção da mulher do fluxo de sangue, teve que ouvir a triste notícia que veio da sua casa, dos homens que disseram, deixa o mestre em paz, porque a sua filha já morreu, e foi sofrendo até que chegou em casa e finalmente com Jesus viu o milagre acontecer. Porque Jesus também não curou de longe a filha de Jairo, como fez com a filha da mulher sirofenícia, a mulher cananeia, como fez com o servo do centurião, porque Jairo não tinha fé para isso. Ambos os casos, eles demonstraram fé para isso. O Senhor falou, grande é a sua fé, tanto para a sirofenícia, como para o centurião, que falou, o Senhor daqui mandou a palavra, e de lá. Interessante que o Senhor falou, eu vou na sua casa curar o seu servo. O centurião falou, o Senhor não precisa ir. Daqui mande a palavra e de lá ele será curado. Então ele tem essa fé. Jesus não fala, não, pera aí, rapaz, é fundamento demais, fé demais. Não posso fazer isso não. Ele faz. Ele faz de acordo com a fé. Ele chegou a dizer que se nós tivermos fé para mover montanhas, Deus poderá fazer dentro de um propósito. Deus constrói em cima da nossa fé. Então, fé é fundamental. Eu quero te ajudar hoje a construir fé. Eu percebo que muitos de nós ainda não chegamos na fé porque ainda não entendemos como se constrói uma fé madura, como se desenvolve uma fé madura. A primeira coisa que você tem que entender é que você pode ter fé. Fé não é uma coisa exclusiva de ninguém, você pode ter fé. Agora, lógico, que uma fé madura, uma fé segundo Jesus, é uma fé que vai exigir algumas coisas que eu vou explicar daqui a pouquinho. Mas assim, fé, acreditar em algo sobrenatural, é uma coisa natural do ser humano. Eu tenho lido muito um autor chamado Viktor Frankl, um neuropsiquiatra, que para mim é uma referência muito grande, e ele escreveu uma obra chamada como é que é o nome da obra? Deus inconsciente, não é? A presença ignorada de Deus. E nessa obra ele defende que todo ser humano nasce com uma necessidade, com a predisposição a crer, a ter um contato com algo sobrenatural. Então, Viktor Frankl, que ele vem de uma escola de homens ateus, ele, pelas experiências que ele viveu, ele passa a considerar que dentro do homem há um nível mais profundo do que as emoções, do que a alma, do que a mente, há um nível espiritual, e que nesse nível espiritual o homem precisa crer, confiar, se relacionar com a divindade. Então eu creio que todo ser humano tem essa tendência, e a não ser que ele seja muito castigado por uma filosofia ateísta, ele vai se apegar de alguma forma, ele vai crer, ele vai em alguma hora da vida, ele vai se voltar, ele vai pensar em algum tipo de fé. Só que se essa fé não é maturada à luz da palavra de Deus, que é o que traz a fé genuína, essa fé ela é insuficiente. Por quê? Porque a fé, ela começa infantil, ela começa primária, ela começa ainda ignorante, ela começa como uma crença, como uma superstição, né? Aquela coisa que você não refletiu muito, você não sabe as razões, os porquês, nem os praquês, simplesmente você resolveu acreditar, confiar, você gosta daquela ideia, ainda que aquilo não faça nenhum sentido. Como, por exemplo,
Tem crianças que acreditam no Papai Noel. Então elas realmente acreditam que o Papai Noel existe e que no dia 25 de dezembro o Papai Noel aparece, né, na madrugada e deixa um presente para elas. Só que aquela crença, ela não foi investigar. Se a criança parar um pouco e ela ficar acordada de noite, escondida, ela vai ver que Papai Noel é o seu velho papai, é a sua mamãe, é o seu avô, é o seu tio. Ela vai questionar e ela vai ver que Papai Noel não existe. Então tem muita gente que a fé em Deus é como a fé no Papai Noel. É uma crença que ele nunca amadureceu, que ele nunca pensou e nem quer. Tem gente que acha que crer é ser anticientífico, que crer é não questionar, crer é não estudar, crer é não pesquisar. E eu até entendo, Salomão diz em Eclesiastes 1,18, que quem aumenta em conhecimento, quem aumenta em ciência, aumenta em dor. A gente vai aprendendo mais e aquilo vai mexendo com a gente, vai remexendo com a nossa consciência, vai nos apertando, nos impulsionando a questões difíceis. Então tem muita gente que vive uma crendice, mesmo dentro da igreja, superstição, aquela coisa que ele botou na cabeça que funciona. Ele não, sabe a pessoa que não passa debaixo da escada, não quer cruzar com um gato preto? Ou uma que eu acreditava quando era criança, não deixar uma sandália só virada, porque aquilo vai afetar a sua mãe. Não sei porquê, né? Mas eu acreditava nessa, era impressionante. No meu prédio, todo mundo acreditava nisso, então também acreditava. E se alguém virasse uma das minhas sandálias, era uma briga séria, era briga, meu menino saiu na porrada. Se alguém virasse uma sandália. Mas por quê? Qual é o sentido? A mãe de alguém morreu nisso? Não, não tem não sentido. Eu simplesmente aprendi que dá certo isso. Como bater na madeira, isolar, enfim, falar uma palavra específica. E tem muita gente que vive nessa dimensão na sua relação com Deus. Ele grita, o sangue de Jesus tem poder, está repreendido, está amarrado, levanta a mão e toma posse, pisa na cabeça do diabo. Mas nada daquilo foi questionado, foi fundamentado, foi refletido. Ele apenas expressa, ele tem atos, palavras mágicas que ele incorpora na sua vida e que ele acha que está lhe protegendo. Que ele crê que está fundamentando a sua vida, mas não está fundamentando nada. Pelo contrário, muitas vezes está alienando ele. Eu lembro que, há um tempo atrás, algumas igrejas que eu ia pregar, não se podia usar barba. Eu, às vezes, quando eu via que o irmão era mais aberto ao questionamento, eu falei, irmão, mas por que mesmo? E ninguém sabia dizer. Eu até sei o porquê. Engraçado, eu que não concordo com o costume, sei por quê. Porque a barba, na década de 60, 70, era associada aos revolucionários, aos comunistas, que em sua maioria eram ateus. Então, a igreja naquele tempo, para se diferenciar dos revolucionários, dos comunistas, não deixava a barba. Ficou um costume dentro da igreja, mas ninguém hoje sabe dizer nem por quê. Por quê? Mas não sei, sei que aqui na igreja é pecado. Sei que aqui não pode. Mas peraí, rapaz, os profetas tinham barba. Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, é como o óleo que desce pela barba de Arão. Então, olhe que Arão tinha barba. Jesus, ele deveria ter um barbão. Mas por que não pode? Ninguém sabe dizer. Né? Inclusive, na Bíblia, é o contrário. Raspar a barba era pecado. Na lei de Moisés. Até hoje, o judeu não corta a ponta da barba, porque isso era pecado. Uma vez, mensageiros do rei Davi tiveram metade das suas barbas raspadas e foram enviados para Israel. Aquilo foi uma humilhação. Daí você, fiquem um tempo aí, escondidos, até a barba voltar a crescer. Então, se não ter barba era uma desonra. Então, você vê que um paradigma que foi uma resposta por um tempo, mas que não tem mais nenhum sentido hoje, vira na consciência de muita gente boa. Pecado. Eu me sinto mal, eu digo, pastor, quando minha barba cresce um pouquinho, eu já me sinto mal. Eu já fico me sentindo mal. Engraçado que nesse mesmo contexto, o bigode não é pecado. Se for só um bigode, não.
O cabelo aqui não é pecaminoso, não. Até aqui o cabelo é santo. Passou daqui, já fica um cabelo diabólico, né? E se for cavanhaque, então, é Satanás manifestado. Então, são coisas irrefletidas. E tem muita gente que vive assim, ele não sabe o porquê, ele não sabe o para quê, ele só sabe que é do diabo, e ele não quer nem questionar, é pecado, faz mal, isso dá certo, declare, tome posse, bata o pé, sem fundamento nenhum. E é interessante que é o contrário do que a Bíblia nos orienta. Em 1 Pedro 3,15, Pedro diz que nós temos que estar preparados para responder qual é a razão da nossa fé. Se alguém me perguntar por que você crê, você está pronto para... Eu creio por... Isso que é uma coisa que todo crente deveria saber. Por que você acredita que a versão contada pelos apóstolos sobre a ressurreição de Jesus é verdade? Porque o fundamento da nossa fé é esse. Jesus ressuscitou. Porque quem não crê, pensa o seguinte: rapaz, teve um Jesus mesmo, era um cara bacana, ensinava coisas legais, mas essa conversa da ressurreição inventaram para mitificar o homem. Isso aí eu não acredito, não. E sempre foi esse o questionamento. Paulo lutava com homens que questionavam isso. Não tem ressurreição não, pode, rapaz, você não tem ressurreição, então toda a nossa fé é em vão. Ele ressuscitou, apareceu a 500 irmãos, tem fulano vivo, que viram ele ressurreto, Pedro, Tiago e João, deram a vida confirmando isso. Então você tem que saber por que você crê que Cristo ressuscitou, porque isso é fundamento da sua fé. Por que você está aqui num domingo de manhã ou qualquer outro dia que você está vindo na gravação assistindo esse culto? Por que você lê um livro de milhares de anos e crê nisso? Por que você ora a um ser invisível? Por que você canta a Ele? Por que você oferta? Porque você separa parte do seu dinheiro suado e investe nessa obra, na igreja, no que chamamos de reino de Deus. E o que é reino de Deus? Eu estou vivendo o reino de Deus. Então tudo isso tem que ser refletido, senão a minha fé ela é imatura, é uma crendice. É por isso que muitos jovens, quando chegam na universidade, eles desviam. Por quê? Porque foram criados num sistema onde não há questionamento, não há interrogação, não há pergunta. Então eles vivem como meninos na fé. E Pedro fala que é para a gente viver justamente como o contrário. Olha o que ele fala, 1 Pedro 2,2: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por eles vades crescendo. Quem é menino na fé tem que desejar com o coração o leite racional, para ir crescendo na fé. Eu tenho que ir investigando para quem escreveu. Peraí, pastor falou no começo do culto que essa tal de carta aos Hebreus é de um autor desconhecido? E quem botou ela aí? Por que ela é canônica? Por que confiar? Eu tenho que questionar, gente. Paulo disse que os bereanos eram mais nobres do que outros, porque quando ouviam a pregação dos apóstolos, iam para as escrituras hebraicas que eles tinham na época e conferiam para ver se as coisas eram assim mesmo. Meu irmão, já tive muitas dúvidas sobre Deus existir, sobre igreja, sobre tudo. E eu não a superei só com um estudo, com a investigação científica. Não, eu vou falar sobre você daqui a pouquinho sobre isso, mas a investigação, o questionar foi fundamental. Deixa eu lhe falar uma coisa: Deus nos quer transitando da crendice para uma fé racional. O nosso culto é racional, Hebreus 12:1. Nossa fé é racional, o nosso leite, Pedro falou, é um leite racional. E nós saímos da crendice ignorante, do costume sem sentido, da fé supersticiosa que não agrada a Deus, porque é uma idolatria, costumes que não vazios e sem sentido algum, quando as questões são feitas. Como é que uma criança amadurece? Quando ela começa a perguntar: papai, mamãe, da onde eu vim? Como é que essa cegonha me trouxe, papai?
Tá estranho esse negócio. Aí a criança come, ela vai perguntando e ela vai amadurecendo. Deixa eu lhe falar uma coisa. A didática da Bíblia sempre foi essa. Deus sempre nos permitiu fazer questões. Qual é o papel da serpente no Éden? Por que Deus permite a serpente no Éden? Para derrubar Adão e Eva? Não. Para amadurecê-los. Como? Por questões. Curioso que a serpente é um símbolo da ciência. A serpente é um símbolo da medicina. E qual era o papel dela ali? Questionar. Ei, Eva, vai comer a fruta não? Não. Por que não? Ó, razão da fé. Aí ela tem que dizer, não, não vou comer, porque Deus disse que não era para comer, por isso, por aquilo. Aí Eva, ela responde, tem convicção e fica na fé. O problema é que Eva, ao ser questionada, caiu. Mas aí a falha, porque a tentação, ela vem, na verdade, para nos fortalecer. O questionamento, a fé, vem para que, por ele, a nossa fé amadureça. Sempre foi assim. Você é filho de Deus? Ó, questionamento. O Senhor tem que pensar nisso. E aí, a partir dessa questão, ele cresce, ele se fortalece. 1 Pedro 1, 6 e 7, Pedro fala, olha, importa passarmos por várias tentações para que a nossa fé seja aprovada e aprovada mais do que ouro que passa no fogo. Tentação é esse momento onde o que nós cremos é questionado. E quando eu dou essa questão uma resposta satisfatória, é o momento que eu venço a tentação. Aprenda isso. Tentação é o momento em que Deus permite que o diabo me provoque, como com perguntas, sempre foi assim. Eva, olha como ele falou, Eva, quer dizer que Deus disse que você não pode comer de todas as árvores do jardim? Pergunta. Primeira tentação de Jesus, se você é filho de Deus, transforma questão, dúvida. Então a tentação é um lançar de questões que tem de ser respondidas pelo crente. E a partir do momento que ele vai respondendo as questões, a fé dele vai saindo de uma crença até irracional. Sinto muito. Uma crença irracional. É um nível baixo, um nível primitivo para uma fé racional. Uma fé que tem para onde, tem por onde, tem porquê, tem para quê. As coisas vão se encaixando. As coisas vão ganhando um sentido. Só que isso ainda não é suficiente. Por quê? Porque a nossa mente tem um limite. Então a gente vai saindo dessa irracionalidade para um lugar de racionalidade, de construção crítica, de construção sólida, mas tem coisas que fogem do nosso alcance. Por exemplo, Davi, quando meditava na onisciência, na onipresença de Deus, no Salmo 139, ele disse no versículo 6, Senhor, sabe de uma? Tal ciência é maravilhosa demais para mim, tão grande que eu não posso atingi-la. Em Romanos 11, 33, Paulo diz, ó profundidade da sabedoria e da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos, quem compreendeu a mente do Senhor? Então, chega um momento em que, por mais que eu pense, que eu questione, que eu investigue, vão ter coisas que não vão caber na minha lógica, porque Deus não cabe na minha mente. Deus não cabe na minha cabeça. Gente, você já estudou alguma coisa que você percebeu que não cabe? Rapaz, está muito complicado isso aqui. Eu estava um dia atrás estudando física quântica. Aí eu fui, pá, ó, entendi, mas chegava uma hora, rapaz, entendi mais nada agora. Eu sei que cabe, porque se coube na cabeça de alguém, cabe na minha também. Eu sou um ser humano normal, graças a Deus. Mas chega uma hora que, meu Deus, o que é isso aqui, cara? Para onde vai isso aqui agora? Aí você tem que voltar, tem que pesquisar. Agora imagine Deus. Como é que o Senhor da física quântica, o Senhor da química orgânica, lembra de química orgânica na escola? Aqueles cálculos que você fazia para encontrar um negócio de química, dos átomos. O Senhor da termodinâmica, o Senhor da óptica, o Senhor
das equações dos mais variados graus, né, do número infinito na matemática, o Senhor, né, do cálculo 3 na faculdade. Como é que esse Deus que tem tudo isso em si e muito mais, o Deus das galáxias inexploradas, o Deus do universo, o Deus da criação, o Deus da pré-história, o Deus do futuro, o Deus do micro, o Deus do macro, como é que esse Deus vai caber na nossa mente? Me explica, por favor. Então você tem que ir já sabendo, eu não posso ser um ignorante, não posso ter uma crendice, mas também não vou dominá-lo. Então vai ter um momento que eu vou ter que dar um salto de fé. Aí que está a grande questão. Aqui que está a grande questão. Por quê? Porque se eu ficar só na racionalidade, chega uma hora que eu entro na chamada espiral das dúvidas, que é questão em cima de questão, questão em cima de questão. E aí eu fico um cara inconstante. É o que o Tiago diz em Tiago 1,6. Quando você for pedir a Deus, peça sem duvidar, crendo. Porque o homem que duvida, ele é inconstante, como a onda do mar. Ele vai, ele volta, ele vai, ele volta. Por quê? Porque ele não consegue ir para o nível da fé. Ele fica realmente aqui ainda no nível da razão, que está um pouco abaixo ainda da fé madura. Ele tem uma confiança em Deus, mas ele tem muita dúvida que o atrapalha de ser firme, de viver o que Deus tem para ele. Então eu vou precisar da graça de Deus para dar um salto maior. E aí que salto é esse, meu irmão? Ouça uma coisa, você tem que entender, ó coisa profunda. Primeiro a um nível instintivo, impulsivo, irracional, não refletido, que é essa crendice. Depois você sobe para um nível intelectual, você pensa, você estuda, você usa todo o seu cérebro, e Cristo quer isso. Interessante isso, porque lá em Deuteronômio 6, 5, o mandamento é assim, ó: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, toda a tua alma, todo o teu coração. Mas quando Jesus fala desse mandamento, em Marcos 12, 30, ele acrescenta: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu entendimento. A sua inteligência tem que ser colocada a serviço de Deus e projetada na sua relação com Deus, para amar a Deus. Você deu o seu tudo, você estudou, você investigou, mas é outra coisa. O que acontece? Esse conhecimento todo, ele tem que ser conectado com esse lugar profundo no Espírito que Vitor Frankl falou para a gente, né, ou pelo menos para mim, eu estou falando para você. Esse negócio você não leu, né? Acho que você não leu. Leia, Presença Ignorada de Deus, se quiser. Esse lugar lá fundo. Então, quando o meu conhecimento, ele se conecta com esse lugar profundo, que me leva a experimentar coisas que são não são irracionais, mas são supra-racionais, então, de fato, eu estou apto a caminhar pela fé. É a viver coisas como, olha o que está aqui, ó, Hebreus 11, 33. Os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Significa isso. Homens que viveram coisas que eles não podiam viver, porque conseguiram ir para além deles mesmos na fé, caminhando com Deus. A sua mente foi toda colocada no processo, mas o seu coração se conectou com Deus. É isso que Paulo diz em Romanos 10, 9, ele fala: se com o coração creres e com a boca confessares, será salvo. Ou seja, a fé genuína, ela se estabelece no coração, nesse lugar íntimo e profundo que é o Espírito, que não vai contrariar a minha razão, não, mas ele vai superar a minha razão. Ele vai me informar de uma maneira profunda coisas que eu não sei. Por exemplo, Provérbios 3, 5 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração
e não te estribes no teu próprio entendimento. É claro que Salomão não está falando contra o conhecimento, contra a inteligência, não. Salomão é a pessoa que mais fala a favor da sabedoria, do conhecimento, da inteligência. Ele fala o seguinte, chega um momento que o teu conhecimento ele é insuficiente, você precisará confiar em Deus. Você precisará ter no seu coração esse alicerce profundo, que é uma comunicação divina. É o que Paulo diz, depois de Paulo falar as coisas mais lindas em Romanos, então ele chega no capítulo 8, e fala que tudo aquilo que ele falou se fundamenta numa experiência com o Espírito Santo, que testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus, testifica a realidade de quem nós somos, nossa identidade, o compromisso de Deus conosco no nosso espírito. Ele não explica tudo, ele testifica, ele confirma, ele nos ensina o que temos que aprender, mas não esgota as dúvidas, entretanto ele faz uma afirmação na qual acreditamos. Crede em Deus, crede também em mim. Jesus não explicou como seria a casa, ele disse, na casa do meu pai tem, creia. Então ele não explicou, ele disse, creia em mim. Então eu preciso entender essa voz do Espírito, que não me levará a uma vida louca, irrefletida, irracional, pelo contrário, me levará a ser sábio. Daniel, ouvindo o Espírito Santo, era 10 vezes mais sábio do que o sábio de Babilônia, Daniel e seus amigos. José era sábio, e Faraó disse, onde encontrarei um homem sábio assim, que tem o Espírito de Deus? Moisés ficou sábio pela unção de Deus, Salomão ficou sábio pela mão de Deus, tirou sabedoria a ele. Deus não é anticientífico, pelo contrário, mas eles todos ouviam Deus. Que coisa tremenda. Daniel, inteligentíssimo, Salomão, José, Moisés, todos muito inteligentes, ouviam Deus. Paulo, esse gênio chamado Paulo. Você vê Lucas falando em Atos, que ele faz um projeto de ir para um lugar, mas o Espírito de Deus disse, não, vai para outro lugar. E o que é isso? É cálculo, é projeto, é pesquisa. Fiz uma pesquisa de campo, um relatório, uma análise, não. É inspiração, transcende. É revelação, é comunicação, que não contraria a razão, não, mas a supera. Então fé é esse lugar onde eu tenho a minha mente ativa, questionadora, as coisas fazem sentido, entretanto, eu confio em Deus. Quem sabe? Entretanto, eu ouço Deus, eu discerno Deus, eu vejo Deus, eu percebo Deus. Engraçado que você começa a estudar sobre alguns cientistas, entre eles o próprio Albert Einstein, eles dizem o seguinte, que às vezes eles estavam lá pesquisando, estudando muita coisa, e tinham pontos que ficavam obscuros para eles, que eles não sabiam para onde ir. E de repente, do nada, vinha como se fosse uma inspiração. Não era uma ideia que eles construíram a partir de outra. Era uma coisa que vinha do nada, um fato acontecia, alguém trazia alguma notícia que conectava com a outra coisa que iluminava tudo. Era como se uma força divina revelasse para eles o que estava oculto. Isso é maravilhoso. Você tem que entender que há um Deus que sabe tudo, capaz de colocar no teu coração coisas que você não sabe, coisas que ainda não existem para você, mas que já existem para Deus. Eu amo isso aqui. Tem até uma música de Caetano Veloso, chama Sampa, ele fala sobre homenagear São Paulo, fala dos baianos chegando, os novos baianos chegando em São Paulo. Aí ele fala assim que São Paulo para ele era feia, ele não entendia São Paulo, e uma das razões de ele não entender São Paulo é que para ele ainda não existia Rita Lee, que para ele era a maior tradução de São Paulo. Interessante, Rita Lee existia ou não? Existia.
Mas para Caetano, baiano, não existia ainda a Rita Lee. Existia o Gilberto Gil, existia a Maria Bethânia, a irmã dele, existia a Gal Costa, existia o Raul Seixas, com quem ele conviveu também em Salvador, mas não existia a Rita Lee. Mas então ele vai para outra realidade, ele vai conhecer a Rita Lee, que vai abrir na mente dele para o que é de fato aquela grande megalópole chamada São Paulo. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Tudo. Você vai deixar sua mente ativa, curiosa, mas sempre sabendo o seguinte, tem um Deus que sabe coisas que eu não sei. Aleluia. E Ele vai me revelar coisas que vão mudar tudo. A interpretação da vida vai mudar a partir daquilo que Deus vai me fazer ver. Coisas que para mim ainda não existem, mas que existirão quando eu encontrar, quando Deus me revelar. É assim que a palavra de Deus nos mostra, Deus trabalhando com a gente por revelação. Lá estava Pedro, diante de Jesus, os discípulos. Ele perguntou aos discípulos, quem os homens dizem que eu sou? E a especulação humana é até inteligente. Olha, ele é Jeremias, ele é Elias, ele é um dos profetas. É uma especulação inteligente. E vocês, quem dizem que eu sou? Aí Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele fala, Pedro, não foi a razão humana que ele ensinou, foi o Pai que lhe revelou. Com isso, ele não está desprezando o conhecimento humano, mas dizendo que tem coisas que só Deus pode te mostrar. E caminhar na fé é caminhar nessa dimensão, na consciência de um Deus que disse em Isaías 58, 8 e 9, que os pensamentos dele são mais altos do que o nosso, como os céus. Os céus aqui é o universo, é distante, né? As galáxias são mais altas do que a dimensão que a gente está aqui na Terra. Então esse Deus, cuja mente, como Paulo diz, é insondável, cujo conhecimento, como Davi disse, é maravilhoso demais para a gente, nos chama para andar com Ele e para ir nos revelando gradualmente a sua vontade, comunicando ao nosso coração e nos chamando para experimentar coisas sobrenaturais que nem sempre seremos capazes de discernir. Pastor, e como essa fé é alimentada? Pela palavra de Deus. Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Hebreus 4, 12, a palavra desce ao lugar mais fundo do homem, ela vai na divisão da alma e do espírito. Entretanto, não é apenas ler Bíblia, mas é aquele encontro da palavra que vem de fora com o espírito que age dentro. Ou seja, a fé verdadeira é um encontro da informação que vem de fora com a informação que é testificada dentro de mim. Então quero aqui já concluir dizendo que a fé genuína não é uma crendice, também não é só um estudo, é uma experiência espiritual que depende sim do nosso esforço, mas sobretudo e absolutamente no final de tudo, e verdadeiramente, soberanamente, por trás de tudo, depende de Deus. Fé depende de Deus. Por exemplo, tinha um homem piedoso, chamado Cornélio, que ele estava dando esmolas, as pessoas, ele era um cara romano, então os cidadãos romanos, eles eram inteligentes, eram estudados, né? Então ele estava ali dando esmolas, era caridoso, fazia orações, mas não tinha entendimento, ele estava no nível da crendice ainda. Aí um anjo aparece e fala, Cornélio, a sua oração, mesmo assim, mesmo ainda primária, mesmo supersticiosa, chegou ainda, porque Deus é bom. Deus ouve até o irmão que só fala, está repreendido, porque Ele é misericordioso, né? A sua oração ainda sem saber nada, chegou em Deus, Cornélio, porque você é sincero, mesmo não sabendo nada, você é sincero, e agora, manda buscar Pedro, para lhe ensinar o caminho. Por quê? Porque você não vai ficar na crendice, não. Você vai ter que aprender o caminho da vida. Aí Pedro vai vir para a casa de Cornélio para ensinar. Só que o texto diz, em Atos 10, 44, que enquanto Pedro estava ensinando, o Espírito de Deus foi derramado sobre todos que estavam ali. Aí pronto.
Aí é outro nível. Agora, ele sai da crendice, ele tem informação, mas ele tem um espírito que testifica a informação e leva ele para um outro nível de experiência, de comunhão, de intimidade, de confiança. Outra coisa acontece no coração dele. A testificação do Espírito Santo. Paulo diz que pela fé nós somos salvos, isso não vem de nós, é dom de Deus, Efésios 2. Entretanto, se a fé é que salva e não vem de nós, então a fé não vem de nós, é dom de Deus. Paulo diz em Atos 16, Lucas disse, nos narrou em Atos 16, que Paulo estava pregando ali em Filipe, e uma certa mulher, uma comerciante de púrpura chamada Lídia, ouviu a palavra e Deus lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Ou seja, Paulo pregava, ensinava na mente dela, mas Deus abre o seu coração para que ela possa compreender. Jesus fala que ele pregava coisas e que muitos não ouviriam, mas não creriam, porque Deus endureceu o seu coração para não crerem, não se converterem e não serem salvos. Então, é um processo espiritual. Pastor, peraí, então quer dizer que não depende só de mim? Não é só eu querer crer? Não. O Espírito Santo tem que gerar fé no seu coração. Fé é dádiva, fé é dom de Deus. O que é que eu faço então? Você tem que cair de joelho. É o que eu posso te recomendar. Eu não tenho como obrigar Deus a fazer nada, graças a Ele. Aí eu obrigando o Senhor, eu faria um monte de bobagem, né? Tipo o Jim Carrey lá com o controle todo-poderoso, naquele filme, lembra? Eu só faria bobagem. Então não posso fazer nada. Mas tem uma coisa que eu acho linda na Bíblia. Ó, uma brecha aqui para você pegar e sem crescer na fé. Eu também pego essa brecha direto. Lá em Marcos 9, isso é muito legal. Jesus, ele subiu ao monte, levou Pedro, Tiago e João. Olha que legal. Ele vai se transfigurar em glória. Só leva 3. Ele vai aparecer em glória. Só leva 3. Mas para a cruz, as multidões vão vê-lo. Ou seja, as coisas gloriosas, ele não exibe. A vergonha, ele expõe para um propósito. Olha como é Jesus, né? E aí ele levou só 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Quando ele desce, tem uma confusão lá embaixo. Um homem que levou o menino endemoniado dele para ser liberto pelo discípulo de Jesus, não conseguiu libertar. Aí ele pergunta a Jesus, se o Senhor puder fazer alguma coisa, me ajuda. Só disse ele, como é que é? Se eu puder? Marcos 9, 23. Se você puder crer, tudo é possível ao que crê. O que o homem fez? Disse, não, eu creio sim. Creio, sei que você é o Messias, pelo que eu avaliei aí, o Messias tem poder para curar. Logo eu estou aqui, porque não, ele não fez isso, ele foi sincero. O coração dele estava cheio de dúvidas. Por quê? Porque ele estava com um menino que sofria terrivelmente na mão de um demônio desde muito novo. O demônio jogava ele na água, jogava ele no fogo, o demônio bipolar, de extremos. Levou o demônio para Jesus, não achou Jesus. Os discípulos tentaram expulsar. André, Filipe, Natanael, Judas, não tinha como expulsar, né? Tomé, sem fé nenhuma, também não tinha como expulsar. Tentaram expulsar, não conseguiram. O que aconteceu? Duvidaram. Rapaz, será que esse cara expulsa o demônio mesmo? Não sei não, já vi muita exorcista foi, porque tinha muito picareta naquele tempo, como tem hoje também, né? A gente que promete mundos e fundos, não faz nada. Então tinha muito. Ele ficou com dúvida. Jesus, se o Senhor puder, ele está no nível da dúvida. Aí o Senhor falou assim, você está pensando, está questionando, legal, mas você não está no nível da fé. Se você puder confiar, experimentar confiança em Deus profunda, então tudo é possível ao que crê. O que é que ele faz? Ele sabe que ele não está nesse nível, o que ele faz? Ele cai de joelhos e fala, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. E eu penso que essa é uma das principais orações que todo crente deve fazer. Porque se tudo é construído por meio da fé, do que adianta a gente ficar falando, Senhor, me dá isso, me dá aquilo, faz aquilo outro, se eu não tenho nem fé para isso? Jesus disse em Mateus 21, 22, se você pedir, não duvidando, mas crendo, recebereis. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é tratar a minha dúvida. Jesus, se o Senhor puder, como é? Se eu puder, Jesus repete a pergunta dele, é lindo isso.
Se eu puder, tem essa dúvida aí? Tiago 1,6, o homem que duvida é inconstante, não pense tal homem que receberá de Deus coisa alguma. Você tem que sair deste lugar da razão, dominando tudo, para um lugar onde a razão continua firme, mas se submete à soberania de um Deus que você não compreende. Aí ele cai de joelho e fala: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. E ele viveu o milagre, por quê? Porque o Senhor o ajudou a crer. Aleluia, isso é muito profundo. Deus te trouxe a esse culto aqui nessa manhã para te dizer que Ele quer te ajudar a crer. Se você sair da crendice, tiver uma fé madura, e essa fé madura, racional, inteligente, submeter a um Deus em quem você confia, nada é impossível. Você viverá tudo o que Deus tem para você. Experimentará o guiar e o agir de Deus na sua vida, porque a sua fé será madura. Você agradará esse Deus que você ama, você andará com Ele. Agora, claro que isso, entenda, fé madura não é determinar alguma coisa e esperar que aconteça. Eu sei que você sabe isso, mas eu vou só reforçar. Fé madura não é eu quero, tem que ser, não é isso fé madura. Mas é confiar plenamente em Deus. Hebreus 11,6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é essencial, é necessário, é indispensável que quem se aproxima de Deus faça o quê? Determine o que quer? Não, creia que Ele existe e que Ele abençoa quem o busca. Pastor, vem cá, só vou voltar um pouquinho aqui, espera assim, creia que Ele existe. Tem como provar racionalmente que Deus existe? Não tem. Aí que está. Não tem. Se você fizer um debate entre ateus e crentes, vão ter argumentos interessantes dos dois lados. E ninguém poderá cravar que Deus existe, nem que Deus não existe. Então, peraí, então eu volto para a irracionalidade. Eu não quero nem saber, eu quero nem pensar se Deus existe ou não existe. Eu não quero nem ouvir o argumento. Eu quero aceitar, existe, existe. Não é, aqui é irracionalidade, é a crendice, não. Você vem, questiona, mas também não satisfaz. Aí você vai para a experiência com Deus. Aleluia. Lembre que o verbo conhecer no hebraico, conhecer a Deus, é yadá, experiência, intimidade, verbo usado para relação sexual. Então eu vou para esse lugar onde eu, conheço. É igual João capítulo 8. Tem um cego de nascença, que é curado por Jesus. Aí os judeus chamam ele, tipo, peraí, cara, você foi curado da cegueira? Foi. Por quem? Por Jesus. Não pode. Esse cara é um pecador. Como é que um pecador faz isso? Não cabe em nosso raciocínio que ele tenha feito isso. Isso está errado. Vamos falar uma coisa eu sei. Se ele é pecador, se ele não é pecador, aí é com vocês. Uma coisa eu sei. Eu era cego e agora eu vejo. Eu sei que Deus não ouve pecador. Se ele é pecador, eu acho estranho. Porque eu era cego e tive uma experiência com ele. Então, esse homem, ele está agora num nível diferente. Ele tem uma experiência, aleluia. Ele caminha, ele caminhou, ele percebeu, ele reconhece Jesus agora. Ele conhece, ele reconhece porque ele conheceu. Amém? Eu poderia falar muitas coisas aqui hoje para você, meu amado, mas eu vou encerrar com um exemplo que eu acho maravilhoso para a gente entender tudo o que a gente falou aqui hoje. Que eu sei que foi muita coisa, eu falei rápido, mas eu sei que você também é inteligente, e o que você não compreendeu, você vai assistir de novo a pregação para compreender tudo direitinho, e Deus vai revelar ao seu coração muita coisa a partir disso aqui. Mas tem um episódio na Bíblia que exemplifica muito bem tudo isso aqui, que é Pedro e os discípulos no barco, numa tempestade, Mateus 14, e de repente vem Cristo andando sobre as águas, e eles estão naquele nível primário que eu falei, da crendice. Qual é a crendice? Fantasma. Da onde vem essa ideia de fantasma? Tem fundamento? Tem base? É superstição. É fantasma. Aí o Senhor fala, sou eu, não temam. O que Pedro faz? Espera aí, não é assim não, vou investigar se é ele mesmo. Senhor, se és tu,
manda eu ir ter contigo sobre as águas. Opa, boa, Pedro. Largando a crendice e investigando, estudando, questionando, lendo comentário bíblico, lendo também o argumento do ateu, lendo filosofia, ouvindo a outra religião. Espera aí, vamos ver esse negócio aqui se é verdade mesmo, vamos pensar, vamos questionar. Boa, Pedrão, muito boa. Aí Jesus dá a resposta a ele. Ei, Pedro, então venha. Aí agora ele é desafiado a sanar as suas dúvidas numa experiência. Aí que está. Nem sempre a dúvida. Jesus podia falar assim, ó, Pedro, sabe, quer ver para provar que sou eu? Anteontem, no almoço, você pegou a coxa de frango de Tiago. Então, vou lhe entregar. Eu vi, eu estava lá. E terça-feira que você me contou aquele negócio, lembra? Sou eu, Pedro. Então ele poderia, com argumentos lógicos, provar que era ele, mas ele disse, não, eu quero mostrar a você que sou eu, a partir de uma experiência sobrenatural. Então Pedro vem andar sobre as águas. Gente, Pedro é inteligente. Pedro não ficou burro, não, agora eu sou um burro, que bom, acho que água. Não, ele sabe que água, que o corpo dele é mais denso do que a água. Ele é pescador, ele conhece aquele mar da Galileia com a palma da mão dele. Ele é inteligente, ele sabe que ele não pode andar sobre as águas, mas ele agora confia em Jesus, ele sabe quem é Jesus. Ele conhece o homem que está chamando ele. Ele tem experiência, ele nunca andou sobre água, mas ele já andou com Jesus. Aleluia! Ele já andou com Jesus. Ele conhece aquela voz. Ele já ouviu outros comandos de Jesus, já obedeceu e sempre deu certo, e aquilo não ia dar errado. Ele sai do barco e começa a andar sobre as águas. Então, saiu da crendice, veio para a razão, e agora vem para o nível da fé madura, caminhando sobre as águas. Só que chega um momento, o que acontece? Ele tira os olhos de Jesus, perde a conexão, a conexão. O que é fé, é conexão mente com o Espírito. Ele perde isso aqui, fica somente olhando para as ondas, percebendo o vento, e diz, ei, papai, que barril, que bita, meu Deus, que loucura eu estou fazendo, que loucura isso aqui. Começa a afundar. Porque o nível da razão, ele é importante, mas ele não nos sustenta no sobrenatural. Quando ele começa a duvidar, ele começa a afundar. Jesus vai até ele, pega ele pela mão e fala, homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que voltou a paranoia da sua razão? Deixa a razão ativa, mas submete ela a mim. Creia que eu cuido de você, mesmo quando você não entende. Vem viver isso, aleluia. Glória a Deus, eu quero orar com você agora. Quero pedir a Deus que nos arranque da crendice, que nos leve sim a uma fé madura, racional, inteligente, quem lida bem com a cultura, com os questionamentos do diabo que fazem parte. A serpente está aí para nos questionar. Deus permitiu que o diabo nos tente para isso, para amadurecer. O questionamento da tentação é para provar a nossa fé, como eu te mostrei aqui, para amadurecer a nossa fé. Entretanto, essa fé tem que ir para um nível ainda mais maduro, o supra-racional, onde eu começo a viver coisas que eu não entendo. Quer ver que é legal? Nesse capítulo 11 de Hebreus, também dizia o seguinte, que Abraão ouviu de Deus que de Isaac viria a sua descendência. Aí ele pensou, peraí, Deus não mente. Ele me disse que Isaac seria o meu filho que espalharia a minha semente na terra. Dele veria o povo prometido. Então ele vai fazer. Ele está mandando eu matar Isaac? Beleza. Eu não sei o que ele vai, eu não sei como ele vai fazer, ainda que ele tenha que ressuscitar. Mas alguma coisa ele fará, porque eu conheço ele, não sei como, mas sei que fará. Inteligente, raciocínio, lógica, mas ao mesmo tempo fé. Uma fé que cobre os espaços vazios, sabe? Aquelas brechas da minha mente, a fé vai cobrindo. Não, isso aqui eu não entendo, mas Deus está no controle. Eu confio. Eu sei que eu estou na direção. Eu ouço a comunicação dele. Aleluia. Deixa Deus te trazer para esse lugar hoje.
Em nome de Jesus. Vamos cantar um pedacinho da canção e vamos orar junto agora, porque a verdadeira fé, a genuína fé, é uma obra do Espírito de Deus em nossos corações, e que Ele gere essa fé hoje em mim e você, em nome de Jesus. Aleluia. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Aleluia. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Cante isso. Rompendo em fé. Aleluia. Minha vida se revestirá. Rompendo em fé. A cada dia vou ver o sobrenatural. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. Aleluia. A cada dia vou viver rompendo em fé. De novo. Cada vez que a minha fé é provada, Oh, aleluia, é verdade, Senhor, isso é verdade. tu me dás a chance. A prova da de nossa crescer fé um pouco é chance de amadurecer, de mais. crescer, Senhor. As montanhas e vales, Aleluia. desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Aleluia. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Aleluia. Oh, glória a Deus. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Aleluia. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Pai querido, Pai amado, nós não queremos ser meninos inconstantes, levados para lá e para cá. Pessoas que vivenciam uma crendice supersticiosa, que nada tem a ver com a fé inteligente e madura que o Senhor nos propõe. Então nos dá, Senhor, o leite racional para que por ele vamos crescendo. Como Pedro disse, nos ajuda, Pai, a crescer, a amadurecer, a lidar com as questões, com as dúvidas que aparecem no meio do caminho.
questões às vezes duras, questões complicadas de lidar, porquês difíceis, paraquês também difíceis de compreender. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Nos faz maduros, inteligentes, dedicados a compreender a Tua vontade em nossas vidas. Mas eu, Senhor, eu sei que chega um ponto que nós dizemos como Davi: tal ciência é maravilhosa demais para mim. Dizemos como Paulo: teus caminhos são insondáveis, teus juízos são inescrutáveis. Quem compreendeu a tua mente, Pai? Então nos ajuda a crer e a confiar em Ti, e a experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade, pela renovação da nossa mente, mas também por depositar nossa confiança totalmente no Senhor. Que possamos caminhar, Senhor, no limite do nosso conhecimento, e quando Ele não tiver mais o que nos dizer, que o Teu Espírito fale profundamente ao nosso coração, e que o ouçamos, que sejamos guiados por Ti, Pai, nesse tempo, direcionados pelo Senhor. Guia essa igreja, Senhor, guia, Senhor. Guia cada irmão, guia cada pai de família, Senhor, que tem que tomar decisões, cada mãe. Guia, Pai. Nos guia nesse tempo de tanta incerteza, Senhor, nos dá respostas, nos dá direções, Senhor. Que possamos pensar, estudar, avaliar, mas que possamos crer, ouvir o Senhor, perceber a Tua direção. É o que eu te peço no nome de Jesus. Receba graça, receba unção, receba a vida de Deus no seu coração, em nome de Jesus. Família, é bom demais estarmos juntos. Se você é visitante, tem aqui um QR Code para você conhecer mais a igreja, e a igreja conhecer mais você. Entre em contato conosco. Quer entregar a vida para Jesus? Entre também em contato conosco e fala: quero entregar a minha vida a Jesus. Em breve voltamos com o nosso culto presencial, querendo o Senhor, dia 2 de maio, e na semana que vem, culto da tenda. O culto na semana que vem vai ser a partir da tenda, ao vivo, domingo 10, 18 horas, amém? Hoje à noite, 18 horas, tem um segundo culto que vai ser uma bênção para a sua vida. Para ofertar nessa obra, tem um link aqui embaixo, na descrição do link doar, clica nesse link, manda uma oferta, vai cair como uma luva nesse momento que estamos vivendo. Que Deus te abençoe muito, te dê uma semana maravilhosa na sua presença. Não esquece, dá like no vídeo, comenta como Deus falou com você hoje e compartilha com alguém também. Olha, uma palavra sobre fé, como ter uma fé madura, eficaz, muda tudo. Então compartilha com alguém essa palavra em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo nosso Senhor e a comunhão do Santo Espírito seja conosco, com a igreja de Deus na terra, em nome de Jesus. Amém. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do Teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia